Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do DBS Card Brasil. Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre o deck do Vladimir, né? Nós voltamos aí com a clínica de decks, que é aquele quadro onde a gente pega os baralhos de um player, de alguém da comunidade que quer dar uma incrementada, uma melhorada, ou até construir o deck do zero. E hoje a gente vai falar de um deck bem legal que o Vlad mandou pra gente. Então, qualquer coisa, deixa o seu like, se inscreve aí, que a gente já vai começar. Bom, para vocês conhecerem um pouco do deck dele, ele mandou a lista pra gente, e aí ele pediu algumas coisas. Então, primeiro, o que ele queria fazer? Ele queria transformar um deck da Supreme Kai, né, da personagem do Xenoverse, né, em um deck um pouquinho mais rápido, né. Ele disse que tinha um pouco de dificuldade de finalizar a partida, que talvez ele demorava muito para conseguir construir o jogo dele, queria conseguir bater um pouco mais, finalizar um pouco mais. E também comentou com a gente que ele não queria investir tanto nesse deck, é um deck aí para se divertir. Então, o que a gente poderia fazer para melhorar ele, se tornar algo competitivo e mais rápido, né? Então a gente vai analisar um pouquinho como está essa lista dele. Eu vou falar daqui a pouquinho o que cada uma das cartas principais aí faz, para a gente também conhecer um pouquinho. E no fim a gente mostra como ficaria aí uma possível lista budget, né? Super em conta, mas um pouco mais eficiente. Então, a gente percebe que ele usa alguns Goten, né, que entram por Overwhelm curtinho, de 2 ou 3 cartas na drop, Trunks, né, que é counter, né, que não vai negar ataque, não vai negar invocação, mas ele vai voltar cartas da Warp para drop, e ele é um blocker, pagando uma energia, ele ganha Revenge no turno que ele entra. Legal que é uma carta que pode entrar de graça se tiver um Overwhelm. Ele usa o combinho do VJax, né? Bem legal também. A gente vê o Time Regulator Trunks aqui, que vai comprar carta para mão, Super Combo. Ele dividiu o Super Combo em 2 tipos, acho que ele não tinha 4 do mesmo, né? São 2 Super Combos que fazem a mesma coisa. A gente vê o Dimensional Support Trunks, uma Overwhelm que custa 1 energia, ele entra em campo e ele traz uma carta sem efeito, um Vanilla de custo 2. Então a gente vê aqui embaixo também um Gokuzinho que ele usava para trazer com essa carta. Ela entra com crítico, que é bem legal, né? Dark Power Black Masked Saiyan, clássico, né? Aether Age, que é um counter-ataque. Kami Global Unifier, para limpar um campo muito cheio. Revived Ravager Vegeta, que é um Overwhelm com crítico, que também põe 3 cartas na drop. Super Kamehameha, bom aí para segurar um possível topo. O Masked Saiyan aqui, que limpa o campo um pouquinho. Surprise Attack Freeza. O Demigra Momentary Ally, que é o Unison, que permite aí ele fazer mais Overwhelms no turno. Power Burst, um counter-ataque. O Full Dark Banisher. Champa, o Bardock. Um Freeza Combo. O Trunks Elite Descendant. Dimensional Banisher Full, né? Uma outra Supreme Kai que busca cartas no topo. Mira e o Gotenks. Então, até para a gente pensar num deck mais agro, né? Talvez aí algumas cartas não batam, né? Com agro, por exemplo, o DPBS, né? DPBMS, ele é uma carta que é mais para controle, evitar que seu oponente jogue cartas de graça, né? E é uma energia que você gasta para largá-la no campo. Talvez nesse deck teria um interesse em fazer um pouco de Self-Awakening, bater com ele e comprar uma para vida. Não sei se seria o ideal também, mas é uma carta que a gente pode tirar. É um ótimo side deck, deixaria no side nesse deck aqui. Mas num deck que quer ser rápido, quer agrar, não tem objetivo a princípio, né? A mesma coisa a gente tem o Aether Age aqui. Ele usa uma carta vanilla, né? Uma só, que é esse Gokuzinho aqui. A gente tem um counter que paga uma energia para negar um ataque e buscar um desses, talvez não tenha muito propósito. O Kami é outra carta também, que é mais para decks controle. Ele vai pagar 3 energias para fazer o efeito dele, né? Uma para botar o Kami em campo, 2 para fazer o efeito. Um deck agro também não tem tanto propósito. Outra carta que a gente vê aqui que talvez seja pesada é o Fu. Esse Fu ele custa 4 energias para entrar em campo. Tudo bem que nesse deck vocês vão entender que ele fica em campo, ele não sai, ele é bem legal, né? Mas talvez ele seja pesado no primeiro momento, mesmo porque tem que ter muitas cartas na drop para fazer o overwhelm dele. Mas tudo bem, dá para fazer, tá? Vocês vão ver como que a gente construiu o deck depois. E outras que eu vou comentar na sequência aí o que a gente poderia mudar. Mas para vocês entenderem como funciona esse deck cheio de Overwhelm, vamos ver como funciona o líder, né? Primeira coisa, do lado Unawaken, que é o lado que está aí à direita de vocês, Supreme Kai of Time,
Quando ela ataca, você dá um draw e dá burst 3, né? Na verdade, ordem contrária, burst 3 para dar um draw. Então ela enche a drop. Quando que ela dá Awaken? Quando você tiver 4 vidas ou menos, bem tradicional, né? Ou se você tiver 8 cartas na Warp ou mais. Então, se você enche a sua drop e faz Overwhelm, você consegue dar Awaken rápido, talvez até no turno 2. Daí você compra 2 cartas e adiciona cartas da vida para a mão até ter 6 vidas. Né? Vamos ver o que ela faz do lado da Awaken, é aí que a mágica começa. Quando você joga um Battle Card com Overwhelm, você dá um draw, pega 3 cartas pretas da Warp e põe na drop. Então você repreenche a sua drop. Activate Main dela. Paga uma preta, escolhe uma carta na mão, descarta, e daí se você não tiver um Unison, você joga um Unison de 100 custo específico, então vai ser preto, com 9.000 de poder da drop ou da Warp. Então se o cara limpou o seu Unison, que é o único Unison que você usa nesse deck, você refaz ele tranquilamente, descartando uma da mão e pagando uma, né? O Unison que a gente vai usar é esse aqui. Eu já explico ele para vocês, vamos ver o último efeito da líder primeiro. Uma vez por turno, se você jogar uma carta da sua vida na drop, você pega 2 Battle Cards pretos da sua Warp e devolve para drop, então ó, mais 2 estão voltando. E qualquer Battle Card que você jogou ou jogar esse turno usando Overwhelm, não vai para Warp no fim do turno. Então os Overwhelms, eles ficam em campo, tá? Então aí que entra o porquê de ter tanto Overwhelm. Aí, olhando o nosso líder, ele tem uma característica que se o líder, não, perdão, o Unison, ele tem uma característica que se o líder for God, e ele vai ter o Wormhole, ou seja, você vai fazer 2 Overwhelms por turno. Nesse líder, o Overwhelm não sai de campo, então você faz por turno 2 Overwhelms, nenhum dos dois sai de campo, você consegue preencher o campo com cartas muito fortes, né? Que 20.000, 30.000, sem às vezes nem pagar energia, tá? Então basicamente é assim que esse deck funciona. O Unison permite que você volte 2 cartas para Warp, né, da Warp para Drop, né, então ele ajuda a repreencher e volta cartas com Overwhelm para sua mão para você ativar o efeito delas de novo. Então, essas são as 2 cartas principais, o líder e o Unison. Agora vamos entender um pouquinho sobre o deck que o Vladimir montou, o que a gente gostaria de mexer nele, né? Primeira coisa, a gente percebe que tem bastante carta de remoção, né? Então, o Masked Sail, o Dimensional Banisher Full, o próprio Vejax, quando ele evolui, eles pegam o Battle Cards do oponente e mandam para o Warp. Então ele tem muita carta que manda para o Warp. Mas aí que a gente não entende isso aqui. Surprise Attack Freeza. Ele só vai poder entrar em campo de graça se ele tiver dado um KO. Nenhuma dessas cartas, nenhuma carta do deck dá KO sem ser batendo. Então, para mim, esse Surprise Attack vai sair. Né? Outra coisa legal que a gente vê aqui é o Vejax. O Vejax ele é um União Potara. Né? Para fazer União Potara, você tem que ter aí as cartas em campo e aí você vai efetivamente fundi-las. Né? Quando a gente fala em fusão, qualquer um deles serve, né? Qualquer um dos Trunks, dos Vegetas, mas é legal a gente manter aí um padrão. Você vê que o Revived Vegeta, que ele já usa 3, a gente pode até aumentar, porque ele enche a drop, ele tem crítico, é interessante, né? O outro Trunks ali de cima, ele não é tão eficiente para atacar, ele é mais defensivo, tá? Mas como ele entra de graça, como ele tem blocker, a gente pode usar ele no deck. E o Trunkzinho ali de baixo, ele compra cartas, compra 2, depois descarta uma, né? Uma qualquer da mão, não precisa ser dessas 2. Para qualquer deck agro, comprar 2 cartas de graça, né? Só invocando uma carta sem pagar energia, é bastante interessante. Então, a gente ainda vai fazer mais uma coisa, a gente vai colocar mais Vegetas, né? Por que não? Tinha só 3. Como que a gente vai fazer uma fusão com tão pouco Vegeta, né? O Super Combo que ele usa não é Vegeta, e mesmo que usasse, não entraria em campo. Tá? Então a gente pode jogar esse Time Regulator. Para quem não conhece, é uma carta que, enquanto ele está em campo, uma vez por turno, quando você ativa um Overwhelm, você pega 2 Battle Cards pretos da sua Warp e põe no deck. Tá? Só que você não precisa colocar 2, pode pôr 1 ou 0. Tá? Se você colocou pelo menos 1, você dá um draw. Então é uma carta que pode aí todo turno te dar um draw. E quando você quiser bater com ele, você bate. Ele não é tão agro, tá? Mas como eu disse, é um deck que faz muito Overwhelm. Você manter ele em campo é interessante, você vai todo turno dar um draw. Se você tiver um jogo que vai até o 5º turno, por aí, você tem vários Overwhelms grátis. Então você consegue botar ele no turno 2 e fazer aí 3, 4 draws ao longo do jogo, tá? Outra coisa, já que eu falo em agro, a gente pode também colocar outro Trunks, um Trunks mais agro, né? O Tag Team. Esse Trunks ele entra por Overwhelm 3 sem pagar custo, ele tem crítico no turno que ele entra por Overwhelm e
todo turno, né, ou toda batalha, você pode descartar uma da mão durante a batalha e ele ganha Double Strike durante aquela batalha. Então, se é uma carta que vai perdurar em campo, tudo bem, não vai ter crítico, mas nos outros turnos ele continua podendo ter Double Strike. Isso é sempre interessante, é um Double Strike meio que grátis, né? Outra carta que a gente viu lá é o Trunks Elite Descendant. Essa carta está restrita a 1, porque ela é forte, sim, ela é forte. Paga uma energia no Overwhelm 3 e depois joga um Vegeta Xeno de custo 3 do deck em Rest Mode. Daí vamos pensar, por que ele é forte? Porque jogava com esse outro Vegeta. O problema dele é que quando você joga ele, você pode pegar as 5 cartas do topo do deck e jogar na drop. Então acelera aí Overwhelms, etc. E pagando uma, você pode jogar um Battle Card de 19 mil. Só que o primeiro efeito dele só ativa se o líder for Saiyajin. Então não serve para o nosso deck. O que mais que eu poderia usar? Poderia usar com esse aqui, Vegeta Demonstration of Might, que é um Overwhelm 3 normal de 15 mil, e durante a main você pode escolher ele mais um Battle Card seu, de custo 3 ou menos, mandar para Warp e dar um draw. Draw, você falou que draw é bom em agro, né? Só que para que eu quero matar, né, mandar para Warp 2 Battle Cards meus, sendo que a graça desse deck é não mandar Battle Card da campo para Warp, os Overwhelms. Então também acho que perde o propósito, né? O único que a gente usa no deck que faria mais sentido é esse aqui, né? Ou aquele outro Vegeta, se a gente colocar o Time Regulator. Então, Trunks também acho que não tem necessidade, né? E aí vamos ver o que eu comentei desse outro Trunks aqui. Um Trunks que traz um Vanilla com crítico, né? Pagando uma energia, você vai ter 2 batedores, um com 20 mil crítico e um com 15. Bem legal, né? Porém, o Goku verde não tem muito propósito. Por que a gente não usa um Vegeta preto, né? Um Vegeta Xeno? Afinal, uma das mudanças que a gente vai fazer nesse deck, que até o Vladimir comentou que ele tinha interesse, era colocar esse Godita aqui. Esse Godita, ele não usa Union Fusion, ele usa Activate Main para trazer ele. Então, o Goku e o Vegeta que vão ser usados não precisam ter o mesmo poder. Então, esse Vegeta vira um material. 20 mil, 10 mil, 5 mil, 4 mil, não interessa. Ele é material para esse Godita aí. Então, a gente vai colocar esse Vegeta. Mas esse Vegeta não tem combo. Tudo bem, é por pouco tempo. Na BT16 a gente troca ele por esse, que vai ter combo, e é a mesma coisa, tá bom? Então a gente também substitui esse Gokuzinho aí. E aí, pensando em outras cartas interessantes, né? Algumas até já conversamos, eu e o Vlad. Então, primeira, esse Bardock Awakened Instincts. Ele é uma carta de 20 mil grátis, né? Um Overwhelm de 4 que não paga energia. Quando joga ele, compra 2 cartas e descarta uma da mão. Então, eu já disse, carta de graça que bate 20 mil, compra 2 para a mão e descarta uma, ótimo para decks agros. O Tag Team Trunks, ótimo para um deck agro. Esse Masked Saiyan Brainwash No More, ele não é tão agro, né? Mas nesse deck ele é interessante. É um Overwhelm 6, e é pesado, verdade, pesado. Só que quando você joga ele pro Overwhelm, você pega 3 Battle Cards pretos, dá a Warp e põe na drop. Então você repovoa para posteriormente jogar um outro Battle Card, um outro Overwhelm. Outra coisa que é a graça dele, o Activate Battle, você paga uma preta se ele estiver na sua mão e seu líder for preto. Você descarta ele, pega uma vida, põe na drop, isso tudo durante o combate. E aquele combate o seu líder não vai tomar dano. Então, se o cara tá batendo com Double Strike, Triple Strike, combou a mão inteira, vai ganhar o jogo, você pode se segurar e ter mais uma vez aí para tentar fazer algo usando essa carta, né? A outra que eu coloquei como uma opção é o Bardock The Tenacious, né? Ele entra pro Overwhelm pagando uma preta, e quando você joga ele, seu oponente só pode atacar uma vez com Battle Card no próximo turno. Então, é uma carta defensiva. Só que no nosso deck, um Overwhelm de uma energia 25 mil vai ser uma carta que vai ficar em campo, é um batedor de 25 mil por uma energia. Então, eu acho que ele encaixa muito bem nesse deck também. Outras que a gente pode comentar. Primeiro, o Son Goku Catastrophic Premonition. Ele é um Goku de custo 1, não é Overwhelm, tá? Ele vai entrar em campo. Se o seu oponente tomar um dano, né, ou adicionar para mão alguma carta da vida por uma skill, então a gente deu um Double Strike nele, deu qualquer efeito do tipo que dê danos, e a gente tem alguns Double Strikers no deck, essa carta ganha 10 mil, e ele tem Double Strike. Então uma carta que pode ser potencialmente 15 mil Double Strike por apenas uma energia é ótimo para talvez finalizar o jogo, né? Outro que eu coloquei é o Bardock Fully Unleashed, acabou de ser reprintado, tem
barato para todo mundo aí, é um Overwhelm 5, que vai pegar todos os Battle Cards do oponente com custo 6 ou mais e mandar para o Warp. Então, mais uma forma de limpar o campo, só que agora limpa os grandões, né? O Son Goku Making an Entrance, mais um counter, tá? Que vai servir para a gente fazer o nosso Godita Super Saiyajin 4. Então é um counter-ataque, paga uma energia, ele nega o ataque e entra em campo, tá? E o Vegeta Time Regulator, que eu já mostrei, né? Já falei para vocês. Então, vou mostrar para vocês como poderia ficar o deck. Vocês vão ver que tem alguns pontos flexíveis, e eu vou comentar eles para vocês. Então, essa seria uma possível forma aí da gente usar o deck. Quais são os pontos flexíveis? A gente pode ter mais de um Mira, né? O Mira é um Overwhelm muito forte, nesse deck ele não sai do campo. A gente tem esse Gotenks, que é um finalizador, ele entra por Overwhelm pagando 2 energias, pagando mais uma ele ganha aí Double Strike, então ele fica um Dual Attacker, Double Striker, se não me engano. Tem também a questão da gente poder colocar aquele Full, né, que eu disse que ele é pesado, mas ele pode entrar. Eu não coloquei porque a gente colocou o Godita. Posso colocar os dois? Posso, não tem problema. Eu não colocaria mais do que 2 ou 3 cópias de cartas caras. Caras é custo 4 de energia, tá bom? Então, essas são as alterações. Posso mexer nesse Bardock, ele é um muito específico, ele é mais para o deck com blocker, né? Não tem necessidade. Não gostei do Vegeta, tudo bem, posso tirar ele, colocar o Full, colocar outras cartas, mas essa é uma das formas aí de montar o deck. Talvez ele fique mais eficiente, mas talvez ele fique aí um pouquinho diferente, mas com certeza mais rápido e mais eficiente, tá? Acho que tentando jogar dessa forma, montando desse jeito, ele vai conseguir muito mais aí sucesso nas ligas, nos torneios, e vai ser um deck bem mais rápido, tá? E bem mais seguro para se jogar também, né? Então a gente montou dessa forma, espero que vocês tenham gostado, espero que todo mundo aí tenha acompanhado. Mandem seus decks pra gente, mandem ideias, mandem propostas, peçam ajuda, vamos montar um deck do zero, tá? O objetivo é que todo mundo, depois de ver isso aqui, se organize e bora jogar.